Oi, amados de Deus, vocês estão bem? Estão firmes na Bíblia? Eu preciso falar para vocês muito, não poderia deixar, né? Nós estamos fazendo o devocional em Juízes, não poderia deixar de fazer um vídeo falando sobre Juízes 4, que mostra o dia que Israel foi liberto por duas mulheres, né? Inclusive o subtítulo, né, o título ali que a Bíblia traz em Juízes 4 é Débora, né? A Bíblia conta que Israel ficou 20 anos na mão de um rei cruel chamado Jabim, né? Aquela época, os reis que não seguiam a Deus, eles seguiam a deuses pagãos da cultura cananeia, né? E a gente vê que os deuses pediam para eles sacrifícios horrendos, né? Sacrifício de criança, de virgens, abuso, né? De mulheres, estupro de mulheres. Então, assim, era uma coisa terrível. Então, assim, subentende-se que, como a Bíblia fala que esse rei, ele era cruel, né? Subentende-se que ele seguia tudo a prática da cultura daquela época, né? E a Bíblia diz que esse rei cruel, ele tinha 900 carros de guerra, carros de ferro, né? Era como se esse rei hoje tivesse aí drones e míssil e tudo mais equipado para poder lutar uma guerra, né? Israel era como se Israel tivesse um pedaço de cabo de vassoura na mão e esse rei tanque de guerra, armas, né? Tudo do melhor, né? Mais ou menos seria essa a comparação. O exército de Israel evoluiu muito com Davi, né? Mas até então a gente vai ver um exército bem fraco, né? No que se refere a material de guerra. E a gente no versículo 4 fala de Débora. Quem era Débora? Débora era uma profetisa, né? uma juíza da época. Débora era como, trazendo para a nossa linguagem de hoje, quem era Débora? Débora era uma líder. Ela aconselhava o povo de Israel acerca de assuntos do cotidiano. Ela era uma líder de célula, né? Ela aconselhava eles acerca de relacionamento, de decisões que eles deveriam de tomar. É muito comum, né, entre o povo de Deus, inclusive nessa época, não é porque você não vê o título, né, líder, que isso é invenção do homem, porque não é, né? Débora era uma líder, né? Qual que era o título que eles usavam nessa época? Juiz e juíza, né? Então Débora era alguém que aconselhava o povo, dava direção, e a Bíblia ela diz que durante um dia em que Débora, né, aliás, que Débora ficava, né, cumpria-se ali um tempo, um horário onde ela ficava ali só para aconselhar o povo, né, e a Bíblia fala que um dia ela mandou um recado para um homem chamado Baraque, né, então quem era Baraque? Baraque era um homem de guerra, um homem forte, um guerreiro de Israel. Então Débora, uma líder, uma juíza, uma profetisa, e Baraque, um guerreiro, um homem forte, valente, e ela fala assim, olha, Deus falou comigo e eu tenho uma direção para te dar, né? Deus, ele entregou para nós, ele entregou nas nossas mãos Israel, né? Ele entregou na nossa mão esse rei cruel chamado Jabim, né? E ela dá ordens, né, de como deve, como que eles deveriam se preparar para essa guerra. E no versículo 8, Baraque, ele diz para ela que ele luta a guerra, mas ela precisava ir junto, né? Ou seja, ela precisava ir junto para liderar a guerra, para liderar o ataque, para comandar mesmo esse exército. Então ele foi como guerreiro e Débora como uma líder, né? E o texto ele faz uma pausa porque ele vai falar sobre Eber, né? E sobre Jael, né? Eber e Jael, Eber um homem, Jael uma mulher. Eles armaram uma tenda perto ali da guerra, né? Da onde iria ser a guerra.
E eles ficaram ali, né? Eu acredito, né, que eram pessoas que tinham um coração voltado para Deus, né? E quando você tem um coração voltado para Deus, nada é por acaso, né? Tudo tem um propósito. Então eles armaram a tenda deles ali. Pausa no texto para falar disso e você vai entender daqui para frente por que isso é importante. Israel vai, ataca, né, o exército do rei Jabim. A Bíblia ela fala que não adiantou nada, aqueles 900 carros de guerra e tudo mais, porque eles ficaram em pânico, né, diante do ataque. E isso é muito interessante, porque isso nos mostra que as coisas elas podem ser do bom e do melhor, mas se aquilo não for de Deus para nossa vida, aquilo vai falhar, né? Você pode ter algo que, humanamente falando, é maravilhoso, é poderoso, é caro, é algo desejado, mas se aquilo não for da vontade de Deus para você, não tem utilidade. Aqueles carros, eles eram das últimas gerações, eles eram invejados, eu acho, pelos outros reis, né? Aquele rei, ele tinha algo maravilhoso na mão dele, mas não era de Deus para ele, então não teve utilidade nenhuma. Ele tinha 900 carros de guerra, mas 900 carros de guerra sem a vontade de Deus não adiantou nada. E Israel vence. Só que tem um parênteses aí. O rei Jabim, ele foge. Ele sai correndo, né? Porque essa é uma característica clara de todos aqueles que fogem da vontade de Deus. Aquele rei, ele estava ali para cumprir a vontade de Deus, para ouvir a vontade de Deus, mas ele não fez isso. E quando ele é apertado na guerra, ele foge. Querido, entenda isso. Todas as vezes que você está fora da vontade de Deus, você não está ouvindo a voz de Deus, humanamente falando, você vai querer fugir dele. Você vai querer fugir do confronto, você vai querer fugir da guerra. E, como um belo Adão, esse homem fez isso. Entrou numa tenda. A tenda de Jael, né, que nós falamos aqui. O parênteses que a Bíblia fala. Essa mulher, ela abrigou ele. Ela falou, vem aqui, pode entrar, né? Você tá cansado, você tá... E ele fala, posso entrar, né? A Bíblia fala que ela serve ele, né? Dá uma manta pra ele e ele dorme profundamente. E quando ele dorme, essa mulher chamada Jael, né? Ela pega uma estaca e um martelo. E com a estaca e o martelo, que era um material simples, barato, desprezível talvez por esse rei, com esse material ela mata um rei que tinha 900 carros de guerra fortes e poderosos aos olhos humanos. É muito forte isso, né, querido? É muito. Essa mulher, ela pega um instrumento simples, mas totalmente direcionado pela vontade de Deus, aquilo é totalmente poderoso. Ela pega isso e ela atravessa isso na face, né, desse homem, e ela mata esse rei. Ela mata ele. E ela chama depois Baraque e fala, Baraque, aqui tá o rei que você estava procurando com o seu exército. E a Bíblia ela conclui dizendo que naquele dia Deus tirou o poder de Jabim, rei de Canaã, sobre o povo de Israel. Pela mão de Débora, né, e de Jael, Deus liberta um povo. Isso é poderoso demais. Duas mulheres, só que duas mulheres voltadas totalmente para ouvir a voz de Deus. A mulher sábia edifica, né? A tola destrói.
duas mulheres fortes, ousadas e corajosas, ouvindo a vontade de Deus, né? Elas fizeram com que a voz delas alcançasse espaço dentro de um exército, e Jael fez com que coisas simples do dia a dia dela, porque naquela época as mulheres construíam, né, e cuidavam das suas tendas, coisas simples do dia a dia dela, como se ela tivesse vencido aquele rei com algo que você usa no seu cotidiano, que é simples, né? Só que é algo simples com a vontade de Deus. Querido, simples com a vontade de Deus se torna poderoso. E eu quero declarar que nós usaremos as nossas armas, que parecem ser simples, mas que estão dentro da vontade de Deus. E isso vai ser o suficiente para derrotar os nossos inimigos. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.